Graça e paz, igreja. Eu saúdo os irmãos, saúdo também os visitantes que porventura aqui estejam, também os irmãos amados, amigos que estão assistindo a transmissão ao vivo no YouTube, os canais da nossa Primeira Igreja Batista de São Caetano do Sul. Deus seja louvado por tudo que Ele tem feito, tem trazido as palavras que Ele tem ministrado aqui por intermédio dos nossos pastores, e durante esse período nossos pastores trouxeram a carta de Tiago, que os irmãos já sabem, né? Irmão do nosso Senhor, embora ele não desse essa carteirada, eu ouvi essa expressão aqui, né? Então nessa manhã nós vamos continuar refletindo, né? Deus seja louvado por tudo que foi feito aqui nessa manhã, os louvores, né? Os pedidos, as orações, né? Que música linda, né? Essa foi uma das canções mais lindas que já fizeram para as campanhas de missões mundiais, né? De todas as tribos, povos e raças. Essa eu quero que vocês cantem no meu enterro. Senão, eu vou brigar com vocês lá no céu, viu? Depois. Cantem, tem uma lista. Eu tenho uma lista, minha esposa vai receber essa lista aí antes de eu ir embora. Meus amados irmãos, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Essa música, ela fala desse louvor a Deus, das tribos, das raças, louvando a Deus, o Criador, o dia em que todos irão se voltar para Deus. Então, isso tem dá para reportar um pouco a mensagem desta manhã, porque o tema da mensagem dessa manhã é: nem oprimido, nem opressor, apenas servo do Criador. Quando a carta de Tiago ela vai chegar nesse ponto aqui, ela traz uma palavra dura. Vamos ler juntos, do versículo 1 ao versículo 11. Os irmãos irão acompanhar na Nova Versão Internacional, NVI, Tiago 5, do verso 1 ao verso 11. Ouçam agora, vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Amém, igreja? Feche seus olhos, por favor. Eleve seu pensamento a Deus. Pai nosso que estás no céu, muito obrigado, Senhor, por essa manhã que o Senhor nos concede. Visita, Senhor Deus, cada um dos nossos lares, os membros das nossas famílias que aqui não estão. Visita seus servos que estão acompanhando, Senhor Deus, o culto ao vivo. E eu te peço em nome de Jesus, traga, Senhor Deus, um recado muito especial para os nossos corações nessa manhã. Perdoa os nossos pecados. Usa-nos, Senhor Deus, apesar de nós. Assim como o Senhor usou a nossa igreja ontem, Senhor Deus, continue usando. Use nesta manhã, abençoe nossas vidas e faça sempre a sua vontade no nosso dia a dia. É isso que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém. O texto dessa manhã, ele vai falar de maneira muito direta
sobre o dinheiro. Só que o tema dessa mensagem ela não é específica sobre o dinheiro, né? Inclusive, até o pastor Hernani Dias Lopes tem uma mensagem muito bonita sobre esse texto, que fala que o dinheiro é ótimo servo, péssimo patrão. É uma mensagem muito boa. Mas quero concentrar com os irmãos nessa manhã sobre essa prática que nós estamos inseridos numa cultura que é uma prática onde o dinheiro virou um senhor. Não é novidade para ninguém se eu for explicar, se a gente for conversar, se nós formos falar aqui, é consenso que pessoas matam e morrem pelo dinheiro. Vocês concordam ou não? É consenso que pessoas casam e se separam pelo dinheiro, sim ou não? Há consenso que famílias se dividem e vivem cheias de problemas porque o dinheiro é o número 1 dentro de casa. Então, aqui o texto, nós poderíamos discorrer sobre isso, mas nós vamos falar de um outro tema. Onde colocar o dinheiro na sua vida? Você está colocando ele como o seu senhor ou como o seu servo? Isso diz muito sobre quem é o seu senhor de verdade. Então, em primeiro lugar, Tiago ele vai chamar a atenção dos ricos, e quando ele fala dos ricos, ele não está falando dos governantes, não. Tiago, o contexto histórico mostra que Tiago vivenciou uma grande fome, e quando ele vivenciou uma grande fome, tempos antes de ser assassinado, ele percebeu que os ricos estavam extorquindo, estavam tirando dos pobres. As pessoas pobres que tinham pouco, que vivem com o mínimo, estavam tendo parte do seu mínimo furtado, retirado com usura. Os camponeses, os trabalhadores do campo, que dependem do trabalho para o dia, do salário do dia, para comer o do dia. Não existia aquela cultura, a nossa cultura de hoje, de você receber, eu vou receber para o mês. Todo mundo se programa para o mês, não é verdade? Eu vou me organizar para o mês. Então, eventualmente, nós fazemos as compras na expectativa de que o carrinho dure para o mês, não é isso? Mas não havia essa cultura. Quando morávamos em África, nós éramos aconselhados a não comprar as compras do mês inteiro, porque era um escândalo chegar em casa com aquele monte de saco de comida, aquele monte de sacola, era afrontoso. As pessoas se sentiam ofendidas, numa região de alta dificuldade financeira. Aí um monte de jovens missionários chegando com um monte de sacola pesada, com arroz, feijão, comidas típicas do país, quando muito um cereal, iogurte. Isso não faz sentido na cabeça do povo, no contexto onde Tiago estava inserido. Ele estava vendo pessoas sendo exploradas. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é pesada para o rico e para o pobre. Ela é abençoadora para o rico e para o pobre. Tem muita gente boa aí que diz que o evangelho de Cristo, que a palavra de Deus, que o evangelicalismo é para quem não tem opção na vida. Isso daí é religião, religião é coisa do pobre, é coisa do ignorante. Isso é falácia. Falácia. Isso é discurso diabólico de quem quer manipular o coração e a cabeça dos seus filhos. Porque a palavra de Deus sempre foi inclusiva, sempre trouxe a palavra para a conversão e arrependimento do rico, do pobre, de todas as etnias, de todas as nações, nunca excluiu. A palavra de Deus tem aqui um peso grande para aquela pessoa que oprime. Não pense você que só porque nós somos, eu acredito, grande maioria aqui, não somos empresários. Eu sei que eu estou falando para empresários aqui, sei que eu estou falando para pessoas que têm uma condição. A palavra de Deus vai te cobrar também certas coisas. O evangelho é para você. Então, esses ricos que Tiago estava falando eram crentes em Jesus? Provavelmente também. Ele não estava se dirigindo a uma igreja específica, não é igual às cartas de Paulo. As cartas de Paulo, sim, você tem uma igreja específica, você tem pecados muito distintos ali, onde ele está falando diretamente para aquele problema. Mas Tiago está se dirigindo à igreja, está dirigindo a você.
a você individualmente, Ele quer que você faça uma reflexão na sua vida. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Senhor de verdade? Quem é aquela pessoa que faz você, quem é aquele Deus que faz você mudar de atitude? Então, em Mateus 6,19, se o irmão puder projetar aqui, o que diz, né, o versículo 2, que nós lemos ainda agora, o que ele fala da riqueza dos ricos? Ele fala de uma expressão traças. E essa expressão traças, né, ferrugem, que fala nesse segundo capítulo de Tiago 5, provavelmente e quase que com certeza é uma alusão a este texto, que quem falou essas palavras aqui, meus irmãos? Quem disse? Jesus, ele vai mencionar o Sermão da Montanha várias vezes. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, mas ajuntais tesouros no céu, onde os ladrões não minam nem roubam. Amém, igreja? Então ele vai mencionar isso, ele vai mencionar as palavras do nosso Senhor. Então ele vai dizer nesse capítulo, versículo 2, a riqueza do rico, quando opressorá, quando toma dos outros, quando a tua riqueza é indevida, a sua riqueza é como se fosse uma ferrugem. E quando ele fala prata e ouro, alguns textos estão prata e ouro, o ouro não enferruja com facilidade, certo? A prata também não. Menos um pouco, mas ele não está falando de ferrugem, ele está falando metaforicamente. Ele está dizendo que essa ferrugem é um veneno, esse amor ao dinheiro, amor pelas coisas. E você pensa que não, mas o crente em Jesus dos dias de hoje não tem isso. Claro que tem. Senão, tem um monte de crente hoje invejando um monte de modelo do Instagram, de celebridadezinha do Instagram. O sujeito viaja sempre, toda semana o sujeito está viajando, ou a moça está viajando, vive no luxo, vive tirando foto em restaurante e o crente está lá com inveja. Então, o texto fala que essa ferrugem é a exposição da maldade dos ricos com relação aos pobres. É a exposição, você está vendo essa ferrugem aqui? É para mostrar que essa tua riqueza não vale de nada. E você está aí. Quem aqui lembra do Ike Batista? Levanta a mão. Os irmãos mais... Acho que tem 30, 20 e poucos anos, vai lembrar dessa história. No final dos anos 90, ele foi colocado no... Quem viu, teve uma matéria do Fantástico, e todo mundo exaltou o sujeito, porque ele era um grande empresário, um grande investidor e tudo mais. E o que aconteceu com ele? Né? Fraude na Comissão de Valores Mobiliários. Pastor, o que ele fez de ruim? Ora, aquele local tinha petróleo? Tinha petróleo. Mas o que ele faz? Aqui tem bastante petróleo. Ele que tinha as informações privilegiadas das empresas, né, como o meio bancário chama isso de insider trading, né, mas ele comete essa fraude, diz que tem bastante petróleo onde não tinha tanto petróleo assim, né, estoura as ações e ele, né, surrupia, né, ele acaba enriquecendo um pouco mais. E os próprios juízes que julgaram a questão usaram essa expressão aqui, ambição desmedida. Essa foi a expressão usada pelo juiz que julgou ele. Ambição desmedida. Fascínio incontrolável por riquezas, assim que ele foi julgado. Precisava? Não precisava. Então, quem era o Deus de Ike Batista? Eu espero que tenha mudado. Eu espero do fundo do meu coração que tenha mudado esse Deus para ele. E espero que tenha havido arrependimento. Mas o que acontece? Você recebe o peso da mão de Deus. Então, em primeiro lugar, o opressor pode até sofrer privação. O oprimido pode sofrer privação, mas o opressor sente o peso da mão de Deus. O opressor não foge do peso da mão de Deus, e o peso da mão de Deus não é uma coisa muito boa de receber, não. Eu não recomendo. Não é muito legal, não. Né? Você acha que o peso da mão da tua mãe, quando tu era pequeno, né, na parte de trás do teu corpo doía? Não queira ter o peso da mão de Deus. Você acha que apanhar de um sujeito na rua dói? O peso da mão de Deus dói muito mais. Então, meus irmãos, famílias se dividem
por causa de dinheiro, por causa de riquezas. Ah, isso não acontece na minha vida, não? E por que todo mundo sofre na tua casa quando as contas chegam? Por que todo mundo sofre na tua mão quando tu não aguenta pagar o cartão de crédito? Então, peça a Deus para sondar isso, para sondar onde está seu coração, porque assim fazem os ricos, assim não fazem os ricos, assim vivem os ricos, que o dinheiro resolve tudo, mesmo que quando estão extorquindo, quando estão roubando. Em segundo lugar, o opressor terá o vazio, o oprimido terá o cuidado de Deus. Amém, igreja? Eu respondo aos irmãos, o versículo 4 é uma acusação que fala dos clamores dos ceifeiros. Quando ele fala da retenção, ele fala o salário retido com usura, com roubo, com fraude. Ou seja, paga, mas paga uma parte. Né? Eu já trabalhei, eu fui professor de uma escola antes de eu ser... Quando eu fui convocado para trabalhar na empresa onde eu trabalho hoje, do concurso público, eu trabalhava numa escola, eu era professor de ensino fundamental. Eu gostava muito, eu era professor de História, Filosofia e Sociologia. Só que eu fiquei mais de 20 dias trabalhando sem o receber. Quando saiu a convocação, eu peguei minhas coisas, vim para São Paulo, trouxe Elis, mas o meu ex-patrão não me pagou. E eu fui cobrá-lo. Eu te pergunto, quando foi que ele me pagou? Nunca mais. Nunca me pagou. E eu precisava do dinheiro, meus irmãos. Eu e Elis tivemos que pedir empréstimo para trazer nossa mudança para São Paulo. Senão nós não teríamos trazido nossas coisas. Ia ficar tudo lá, para trazer o caminhão para cá. A gente pagou R$2.000 para trazer o caminhão do Rio para cá. Ah, pastor, precisava, senão ia ter que mobiliar a casa toda de novo. Então, recém-casado, sem dinheiro, sem condição. Então, aquilo machucou muito, porque a gente precisava do dinheiro. Então, houve o não pagamento ou o pagamento com usura. Agora eu digo, hoje, sem orgulho, sem vaidade, hoje eu ganho 8 vezes mais do que ele me pagava. E a escola dele não aumentou em 8 vezes o número de alunos. Eu desejo o quê? Desejo que aquela escola cresça e ele prospere. Ah, pastor Wagner, claro que eu não vou desejar o mal. Ah, o pastor Wagner está desejando o mal. Não estou desejando o mal, desejo o bem. Desejo que ele prospere. Mas eu não quero para a vida dessa pessoa que ele sofra na mão de Deus. Eu não quero que ele continue com essa prática e Deus feche a escola dele. Porque é isso que vai acontecer. Comportamento mesquinho. Comportamento de quem adora o dinheiro. Jesus fala no próprio Sermão da Montanha, escolhei, pois, a quem sirvais. Ninguém pode servir a Deus e a mamon. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Então, tome uma decisão. Não sinta o peso da mão de Deus. E a sua fartura, a fartura do rico, que faz isso, se torna uma fartura inútil. A comida que come perde o sabor. Vai para um passeio, o passeio já não tem mais graça. Porque Deus já pesou a mão, já não tem mais sentido mais. Então, é o recado de Deus para que vocês se arrependam, todos nós nos arrependamos dos pecados que cometemos por causa do Deus desse século, com D minúsculo. Então, nem oprimido, nem opressor, apenas servo do Criador. Porque oprimido ninguém quer ser, oprimido ninguém quer ser, dói, é ruim, mas a gente não pode fugir às vezes, né? Então, há igrejas que sofrem porque são mesquinhas. Há igrejas que podem pagar bem um zelador, pagar bem o serviço, pagar bem o seu obreiro, o seu pastor, e retém, e não pagam. Por isso que são pequenas, por isso que não crescem. As que podem. Tem umas que realmente não podem. Eu estou falando aqui de obreiro, do pastor sujeito chega lá, que suga da igreja, tira o que a igreja não tem. Não estou falando disso. Estou falando de igreja que tem condição e se recusa a abençoar as pessoas. Não cresce nunca. Nunca vi. Nunca vi. Nunca vi uma igreja mesquinha, que vive retendo, crescendo com 200, 300, 400 membros, compra ônibus, compra van, faz viagem missionária. Não vejo, nunca vi. Se tiver, me mostra. Igreja pão dura.
ranzinza, não tem. Porque Deus não vai deixar essa prosperidade chegar. Porque você tem que escolher quem você servir, a igreja também precisa. Avareza. Então, terceiro lugar. Tiago ele vai falar uma coisa bem diferente aqui. O texto muda bastante do 7 em diante. Até o 6 ele dá aquela grande chamada de atenção nos ricos, nos pobres, e fala que os pobres vão ter o cuidado de Deus. E aqui ele vai dizer o seguinte, a da agricultura, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda a terra que produza a preciosa colheita e como a espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Ele vai falar de duas coisas. Nos textos que nós já lemos, ele vai falar de paciência em Deus, perseverança em Deus, confiança em Deus, que é uma coisa. A segunda é não fazer queixas, não ficar fazendo queixas dos irmãos, fazendo queixa da igreja, fazendo queixa da vida. Né? Tem uma vida generosa. Nos primeiros textos ele fala, seja generoso no trato com o dinheiro, para que ele não seja seu senhor. Aqui ele fala, seja generoso com as pessoas, seja generoso com a vida. Seja generoso com a vida, não seja oprimido nem opressor. Sirva o Criador nosso Deus, porque Ele quer o melhor para a sua vida, Ele quer o melhor para você. Ele não quer que você viva de maneira inútil, porque da mesma forma como é inútil a riqueza daqueles que oprimiram, se torna inútil, não serve para nada. Alguém aqui já conhece uma pessoa com dinheiro que vive pior do que você? Tem um monte de gente. Gente com dinheiro que ganha 15 vezes mais que você e queria ter a tua vida. Porque você vive em paz. Porque você confia em Deus. Porque você leva a sua vida ao altar do Senhor. E o seu dinheiro dá para viver. E ela ganha muito mais do que você e não tem essa paz. Então, ontem nós estávamos lá, dividindo essa paz, essa água da vida. Porque nós cremos nisso. Nós cremos que nós não precisamos ser opressores, nós não precisamos tomar de ninguém, nós não precisamos extorquir, nós não precisamos arrancar de quem não tem. Eu, no meu trabalho, eu tenho, deixa eu dizer aqui, talvez eu seja uma das pessoas aqui no ambiente profissional que tem mais oportunidade de tomar dos outros. Eu consigo arrancar um seguro de uma pessoa se eu quiser. Eu consigo arrancar um título de capitalização da pessoa. Eu consigo fazer até um consórcio para a pessoa sem ela saber. É só eu querer. E se eu quisesse, eu seria número 1 na superintendência aqui da empresa. Então, mais oportunidade você terá. Mas quem é seu Senhor? Você descansa em Deus com as coisas que você tem? Você descansa em Deus? Você se basta em Deus? É isso que ele fala, sejam pacientes, vocês estão sendo oprimidos, os tempos são ruins. Vai haver um tempo ruim, o juízo. Tiago fala sobre o juízo. Né? Eles estão pensando lá na frente também. Né? Porque, pense, estão num período muito próximo da destruição por Vespasiano II. Tempos tenebrosos, tempos onde eles vão chamar de tempos ruins, difíceis, onde a igreja será humilhada, muitos servos do Senhor serão presos e mortos. Né? Então, vocês verão aqui que Tiago está dando esse recado. Ontem, todos aqui viram o falecimento do Oscar Schmidt. Quem é que lembra dele? Eu já ouvi jogando, pessoalmente mesmo, em atividade, no Rio de Janeiro, no ginásio, em ativo, não estava aposentado, não. Tive esse prazer. E paguei R$10 na época, eu era garoto. Imagina um garoto vendo essas coisas, é bacana, né? É legal. Mas, no final da vida, ele deu uma entrevista ao Estadão. Ele deu uma entrevista ao Estadão e disse que não queria mais, a alegria dele não era mais ser palestrante, ser o número 1, ser o grande ídolo, entre aspas. Né? Eu detesto essa palavra, não fique repetindo essas palavras, não. Essa palavra ídolo para o esporte já é ridícula também, assim como nós, na vida cristã, também não devemos usá-la. Mas ele não queria mais isso. Ele queria curtir a família. Ele queria curtir o que valia a pena. Sobrou dinheiro na conta dele, não foi?
Mas aí ele viu o que Deus valoriza de fato, né? Tomara que ele tenha tomado uma decisão ao lado de Jesus antes de partir, mas a mensagem dessa manhã, eu espero do fundo do meu coração que você, ser oprimido não é bom. É claro que você, entre ser opressor e ser oprimido, muita gente nessa sociedade vai querer ser opressor, vai achar mais vantajoso, mas não queira nenhuma coisa nem outra. Queira ser servo do Criador. Feche seus olhos, por favor. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Que Deus abençoe o nosso dia de hoje, Pai. Que nós sejamos servos e apenas servos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos. A palavra está com quem é de direito.